Opa, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo sobre a República Brasileira, hoje para falar do governo JK, deste que marca um dos governos mais prósperos da história do Brasil, um dos maiores momentos assim de euforia e crescimento que nós vamos ter na história do Brasil neste contexto. Mas o início do governo JK é marcado justamente por um movimento bastante emblemático na história do Brasil, o movimento 11 de novembro, já que o JK, quando elege-se ou a campanha que leva o JK a ser eleito presidente do Brasil, discorre ali naquele contexto pós-suicídio do Getúlio lá em 54, né? O governo do Café Filho, num momento bastante conturbado politicamente, economicamente, socialmente no Brasil, dentro desse contexto. E o JK elege-se com apenas 35% dos votos, uma quantidade significativamente pequena. Mas nesse momento a nossa regra eleitoral não determinava que o presidente ou o candidato eleito tivesse que ter maioria absoluta dos votos nesse momento. Então isso abriu neste contexto um precedente para o questionamento da UDN, que mais uma vez sai derrotada das eleições, agora dessa vez para o JK. E além disso, para agravar, o vice-presidente eleito para cumprir o mandato com o JK é o João Goulart. E aí o João Goulart já carregava um pouco daquele estigma de ser um cara muito próximo aos trabalhadores, aos sindicatos, né? Lembrem que nós estamos nesse contexto da Guerra Fria, né, dessa ameaça comunista sempre rondando a nossa política, e aí abre-se esse precedente para o questionamento. E aí aparece um cara extremamente marcante da história do Brasil, que é o nosso ministro da Guerra do Getúlio Vargas, Henrique Teixeira Lott. Este general, percebendo uma movimentação política, já que durante o mandato do Café Filho, o Café Filho teve um problema de saúde e teve que se afastar. Então quem assume o cargo de presidente da República por um período de tempo é o Carlos Luz, presidente da Assembleia Legislativa. Quando este assume, o Lott percebe que, como ele tinha proximidade com a ODN e com aquele grupo dos entreguistas, ele começa a tramar ali um possível impedimento para que o JK assumisse a presidência da República. E aí entra em ação Henrique Teixeira Lott e ele dá aquilo que vai ficar conhecido por alguns como o golpe da legalidade. Ele destitui o Carlos Luz para garantir, imposta o Nereu Ramos para garantir que o JK seja empossado presidente da República e, de uma forma geral, a Constituição não seja descumprida neste momento no Brasil, nesse inteirinho. E aí, né, 31 de janeiro de 1956, JK assume então o cargo de presidente da República, né? Ele assume com um grande projeto político, né? O famoso plano de metas, né? O slogan da sua campanha era os 50 anos em 5, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E aí ele traça esse plano de metas que tinha como base em especial, né, os setores de energia, transporte, alimentação, siderurgia, petróleo e educação. E aí ele era um adepto, né, muito próximo do nacional-desenvolvimentismo, ele vai abrir investimentos para o capital estrangeiro, mas de uma forma geral controlando esse investimento para beneficiar a produção industrial e as indústrias brasileiras para promover esse desenvolvimento. Isso traz um benefício gigantesco para o Brasil nesse contexto, tanto que a nossa produção industrial vai aumentar cerca de 80% durante o governo JK, que isso é extremamente significativo. Além disso, este controle do investimento estrangeiro aqui no Brasil, ele criou aí alguns incentivos fiscais para a instalação de algumas empresas aqui. E é neste momento que vão vir as grandes montadoras para cá. Ford, Toyota, General Motors, Volkswagen, então, enfim, vão vir essas grandes montadoras. A região de São Paulo, ali do ABCD, a região de São Caetano, Santo André, Diadema, vai se tornar o grande polo de produção industrial no Brasil, principalmente dessas montadoras.
Isso também vai levar a um incentivo, a uma expansão muito grande da nossa malha rodoviária. O Brasil vai expandir muito, vai construir muita estrada, justamente porque está incentivando este consumo desses automóveis, então precisa também criar condições de infraestrutura para que eles possam rodar no Brasil nesse momento. Então, a nossa produção industrial cresce muito, principalmente desses bens de consumo, eletrodomésticos, automóveis. Alguns setores da indústria crescem de forma extremamente significativa com essa chegada dessas montadoras, com esse incentivo do nacional desenvolvimentismo nesse sentido. Também investe em algumas grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas, justamente para sustentar esta infraestrutura deste crescimento durante este momento. E aí um dos momentos também mais marcantes da história do governo JK, da figura JK, é a construção de Brasília, né? A sua meta síntese. Então, dentro do seu plano de metas, nós temos a meta 31, que é a meta síntese, que vai construir a nossa nova capital, né? Uma construção assim de grandes proporções e também de uma forma muito significativa, já que o JK começa a construir Brasília no seu primeiro ano de mandato e ele mesmo inaugura e transfere a nova capital para o centro-oeste do Brasil. Então a nova capital, né, construída no interior de Goiás, né, onde hoje, né, obviamente está Brasília, ela tinha basicamente 3 objetivos: tirar um pouco a discussão política daquele eixo Rio-São Paulo, que é o grande centro político, econômico, social do Brasil. Então tira um pouco essa política desse foco, traz também a capital para dentro como uma forma também de defesa, caso ocorra uma invasão estrangeira, um ataque. Então temos como defender nossa capital e talvez um dos que mais pese, dos fatores que mais pese na construção de Brasília é a integração nacional, porque trazendo Brasília, né, a capital para dentro do Estado brasileiro, ele incentivou essa interiorização, o desenvolvimento, o investimento em infraestrutura a partir desse momento, né? Então a construção de Brasília é gigantesca, vai vir uma galera, né, os famosos candangos. Então o governo JK mostra e traz uma prosperidade assim bastante significativa. Mas infelizmente nem tudo foram flores, já que no final aí do governo, nos últimos 2 anos, principalmente do governo JK, o dinheiro começa a acabar, o dinheiro começa a ficar um pouquinho mais apertado, e aí uma das saídas encontradas pelo JK nesse momento para bancar todas essas obras de infraestrutura, esses investimentos, foi emitir papel moeda. Tá? Essa emissão de papel moeda provoca uma inflação, que é o problema mais simples, entre aspas, mas mais evidente quando você emite papel moeda sem lastro. Então neste momento nós começamos a ter um pequeno problema com a inflação que vai marcar a história política e econômica do Brasil a partir daí. Tá? Isso vai também, o JK também aumenta de forma muito significativa a nossa dívida externa, pega muito dinheiro emprestado para essas obras, para os investimentos, para a construção de Brasília. Então neste momento ele começa, o final dos anos do governo JK, ele começa a ter alguns pequenos problemas com o aumento do custo de vida, com manifestações, com greves, com descontentamento e insatisfação dos trabalhadores e das condições de trabalho, do custo de vida. Então isso começa a pesar um pouco mais nesse sentido. Outra coisa que a construção de Brasília provoca é um conflito com os grupos e os povos indígenas, né? Já que essa introdução do desenvolvimento para o centro-oeste do Brasil vai se chocar com a presença de muitas dessas culturas que, de uma forma geral, vai seguir o mesmo padrão da história do Brasil, que é o desrespeito pelo seu espaço, o desrespeito pela sua cultura, em nome desse desenvolvimento, em nome desse progresso. Essas culturas foram arrancadas, foram tiradas, foram expulsas, né, das suas terras, e isso provoca, né, um choque com essa galera também. Né? Essas condições, essas mudanças econômicas nesse momento também vai trazer
algumas consequências, que é o surgimento das ligas camponesas, tá? O nosso, principalmente a partir do Nordeste brasileiro, que esse desenvolvimento trazido, essa prosperidade trazida pelo JK nesse momento, ele não é uma prosperidade homogênea na sociedade brasileira. Então, óbvio que alguns grupos vão sentir, vão se beneficiar de forma mais significativa, principalmente a classe média urbana, que vai ter vai viver esta prosperidade. Já os locais mais marginalizados da sociedade brasileira vão, infelizmente, sofrer, né, com essa exclusão, com essa marginalização, em especial o Nordeste, que vivia anos difíceis pelas secas e também a violência dos grandes latifundiários. Isso vai acabar fazendo com que, liderados pelo Francisco Julião, surjam as famosas ligas camponesas, os primeiros grandes movimentos organizados pela luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil. Esses movimentos vão fazer um trabalho extremamente importante. Francisco Julião consegue, ali durante o governo JK, uma desapropriação e o acontecimento de uma reforma agrária, o que vai estimular muitos desses movimentos durante esse contexto. E aí essas ligas camponesas vão fazer um trabalho bastante interessante de politização, de democratização pelo acesso à terra neste momento, tá? O JK, ele cria em 1959, por causa da condição social e econômica do Nordeste, das dificuldades que essa galera passava lá, ele cria a SUDENE, uma organização, né, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que é um órgão que pensava, de uma forma geral, né, esse desenvolvimento e uma condição para que, né, o Nordeste tivesse e andasse com as suas próprias pernas nesse momento. Outra coisa muito interessante sobre o período do governo do JK, essa última metade da década de 1950, nós temos a expansão do rádio, da TV, do cinema no Brasil. Então a cultura brasileira neste momento está em uma efervescência. O JK é também conhecido como presidente Bossa Nova. Durante o seu mandato é que a Bossa Nova explode, consolida-se como um novo estilo de música brasileiro que vai ser exportado e vai tocar em todos os lugares do mundo nesse momento. Então, culturalmente também nós temos um momento muito próspero da história do Brasil, marcado pela participação, pela efusão cultural, política, econômica, democrática no Brasil nesse contexto, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa seu like, segue o canal.